Boa noite. Hoje daremos início ao nosso primeiro seminário na Faculdade Estácio de Sá, Maceió, Alagoas, matéria Psicofisiologia, e vamos abordar 4 temas. Dentro desses 4 temas são eles: memória, aprendizagem, emoções e inteligência. Vamos dar início falando um pouco sobre memória. A memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Está relacionado fortemente à aprendizagem, que é a obtenção de novos conhecimentos, pois utiliza a memória para reter tais informações no cérebro. Existem 2 formas de adquirir e armazenar informações. Duas delas são memória declarativa, que são aqueles fatos e eventos que pode ser de longo ou de curto prazo, e memória não declarativa, que são aquelas habilidades e hábitos cotidianos, por exemplo, andar de bicicleta, jogar bola, e dentre de outras memórias, que são memória de procedimento, que é utilizada para armazenar e verificar informações não verbalizadas, como habilidades motoras, sensitivas ou intelectuais. Memória declarativa, que utiliza para armazenar e relembrar fatos ou dados recebidos pelos sentidos, criação de ideias, raciocínios, que se subdividem em memória imediata. Sua duração é de poucos segundos, pois utilizá-la é descartada pelo cérebro. Memória de curto prazo. Sua duração é de poucas horas e, por este fato, pode haver perda de suas informações, se caso ocorrer algum tipo de agressão ao cérebro. Memória de longo prazo. Sua duração pode chegar a anos de forma definitiva, onde se encontra toda a nossa autobiografia e conhecimento adquirido ao longo da vida, que está ligado ao sistema de memorização, que envolve o lobo temporal, o neocórtex temporal, hipocampo, amigdala, o tálamo, o hipotálamo e o córtex pré-frontal. Agora vamos falar um pouco de aprendizagem. O hipocampo é responsável pelas funções de aprendizado e memória. O hipocampo é uma formação pequena e curva no cérebro que desempenha um papel importante no sistema límbico. Está envolvido na formação de novas memórias e também está associada ao aprendizado e às emoções. Os estudos sugerem que uma maior atividade do hipocampo durante o sono, após algum tipo de treinamento ou experiência de aprendizado, levam a melhor memória do assunto no dia seguinte. Agora eu vou falar um pouco sobre memória. Memória não, emoção. Emoção é uma sensação física e emocional que é provocada por algum estímulo que pode ser um sentimento ou um acontecimento. Uma das teses mais conhecidas é a do psicólogo Robert, que diz que o ser humano tem 8 emoções. São elas: a confiança, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a surpresa, a aversão e antecipação. A emoção interfere no processo de retenção de informação. É preciso motivação para aprender e a atenção é fundamental na aprendizagem. A aprendizagem
resulta na recepção e da troca de informações entre o meio ambiente e os diferentes centros nervosos. Desta forma, a aprendizagem inicia com um estímulo de natureza físico-química, advindo do ambiente que é transformado em impulso nervoso pelos órgãos dos sentidos. Aí está relacionado também aos neurônios, o impulso nervoso. O aprendizado é um processo que conduz ao armazenamento de informação, como consequência da prática, da experiência e ou da introspecção, produzindo uma alteração relativamente permanente no comportamento real ou potencial. Então, como eu falei, a emoção, de acordo com o psicólogo Robert, tem 8 emoções, né? No caso, é a confiança, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a surpresa, a aversão e a antecipação. A emoção é a emoção que leva uma pessoa a reagir diante de um acontecimento. Então, se você acontece alguma coisa com você, a emoção, no caso, você reage com uma emoção. E a emoção pode ter várias reações, que são a respiração, o choro, vermelhidão e tremores, que no caso são reações físicas. As reações de emoção podem ser reações físicas. Outra teoria muito conhecida do psicólogo Paul diz que são 6 as emoções básicas, que são a alegria, a tristeza, o medo, a surpresa, o desgosto e a ira. De acordo com Goleman, a inteligência emocional pode ser dividida em 5 habilidades específicas, que são elas: o autoconhecimento emocional, o controle emocional, a automotivação, empatia, desenvolver relacionamentos interpessoais. A área do cérebro que é responsável pelo sentimento e controle das emoções é o sistema límbico. O sistema límbico é um conjunto de estruturas localizadas no cérebro, abaixo do córtex, e é responsável por todas as respostas emocionais. As principais estruturas do sistema límbico são giro do cíngulo, amígdala, tálamo, hipotálamo, septo, corpo mamilar. Eu não vou entrar em muitos detalhes de cada um desses porque não é meio que o foco. Agora vamos falar sobre a inteligência. A inteligência parece estar diretamente associada a diversos fenômenos sociais, como o rendimento acadêmico. Para muita gente, você só é inteligente se você tira notas altas na escola ou na faculdade. Popularmente, ao longo da história, muitas formas diferentes em termos de capacidade de alguém para definir a inteligência humana. A inteligência fluida é a capacidade para raciocinar em situações inesperadas, transformando e generalizando a informação de conceito e compreensão de implicações, resolução de problemas e transformação. Então, são várias as inteligências. Para o senso comum, né, vamos falar assim, você só é inteligente se você, como eu citei, se você é um bom aluno, se você tira notas altas, mas não é bem assim. Existem vários tipos de inteligências e que não são relacionadas, assim, ligadamente sempre a um bom rendimento escolar ou acadêmico. A inteligência emocional é um conceito que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos, que desempenha a inteligência intelectual, flexibilidade mental e equilíbrio emocional e determinação. Existem 8 tipos de competências intelectuais. São elas: inteligência linguística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal ou sinestésica, interpessoal,
intrapessoal e naturalista. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. A inteligência linguística. A inteligência linguística trata-se da capacidade de você se expressar e ocorre através da escrita ou da fala. Essa inteligência tem a maior facilidade em observar, eles são sempre bons comunicadores. E geralmente eles são vendedores, radialistas, apresentadores, porque eles têm uma facilidade de se expressar, de se comunicar com o outro. Então, essa é a inteligência linguística. Lógico-matemático. Essa inteligência considera a habilidade no desenvolvimento de raciocínios dedutivos, pensamentos racionais e lógicos, além de cálculos matemáticos. Então, nessa inteligência, a pessoa tem facilidade em fazer cálculos com números, né, em geral. Inteligência musical. É o tipo de inteligência que aborda a capacidade de refletir sobre sons, acordes, ritmos e harmonia musical. E geralmente não, é sempre. A pessoa que tem essa inteligência musical, ela é muito criativa. E ela consegue ter a habilidade de desenvolver certos sentimentos através da música, entendeu? Conseguem transmitir, né, o sentimento deles através da música. Inteligência espacial. É o tipo de inteligência que demonstra a capacidade de interpretação e observação e dimensão, além da manipulação de imagens, habilidades gráficas e desenho. Bom gosto estético. Podemos notar que sempre quem tem esse tipo de inteligência são profissionais como cartógrafos, arquitetos, designers, que têm essa habilidade para desenho, né? Para desenho, para observar, né? A dimensão, as dimensões, que realmente tem essa habilidade gráfica. Inteligência corporal sinestésica. Corporal ou sinestésica, né? Trata do talento da coordenação do corpo e mente, principalmente tendo maior precisão. Então, esse tipo de inteligência é aquela pessoa que consegue, eu acho que controlar, digamos assim, ter uma precisão. Geralmente são cirurgiões, por exemplo. Um cirurgião tem que ter precisão, né? Para poder operar. Bailarinos e atletas. E até músicos também, né? Porque na hora de manipular lá o instrumento musical, né? Você precisa ter aquela precisão. Inteligência interpessoal. Esse tipo de inteligência aborda a capacidade de lidar com outras pessoas, considerando, obviamente, a comunicação verbal. Então, eu acho que geralmente todas as pessoas que têm essa inteligência interpessoal, ela possui também essa inteligência linguística, porque ela consegue lidar com as pessoas ao seu redor, ela consegue perceber o sentimento das outras pessoas, então ela consegue se comunicar muito bem, né, com os outros, principalmente com várias pessoas, né, em grupos. Então ela tem essa capacidade, né, de comunicação verbal com outras pessoas, ou muitas pessoas, poucas pessoas, e geralmente podemos observar que nesse tipo de inteligência atuam sempre os políticos, né, que sempre tem que estar articulando, falando muito, psicólogos e professores. Agora, por último, não. Ainda tem agora vamos falar sobre a intrapessoal. Inteligência intrapessoal. Então, a inteligência intrapessoal é considerada como a mais importante e a mais rara, né, de todas. Porque é a inteligência que você consegue, digamos, se conhecer a si mesmo. Então, essa é a inteligência mais rara e mais difícil de ser encontrada. E ao desenvolver essa inteligência,
somos capazes de desenvolver com mais facilidade os outros tipos de inteligência. Então, essa inteligência intrapessoal é aquela coisa, né? É conhecer a si mesmo, como mesmo se fala. Mas, como eu falei, é muito raro e tem até falando, né, que desenvolvê-lo é muito difícil e doloroso. Não basta apenas prática, mas consciência deliberada sobre essa prática. E, por último, vamos falar sobre a inteligência naturalista. Este tipo de inteligência é aquela que nos permite relacionar com o meio ambiente e as demais espécies. Então, é muito relacionado ao meio ambiente, como já se fala com a natureza, né? Naturalista. Então, gente, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada a todos que ficaram até o final, né, para assistir. E boa noite.